Nós vamos dar início agora à sessão de palestras nacionais. Eu convido a doutora Isis Navarro, membro da SOSORT, Society on Escoliose Orthopedic Rehabilitation Treatment, pesquisadora no campo da escoliose, atende exclusivamente pacientes com escoliose, sendo formada na abordagem SEAS, em Scientific Exercise Approach to Scoliosis, da Itália, onde foi trainer no ISICO, organizadora do Encontro Gaúcho de Escoliose, mestre pela URGS e doutoranda no programa de pós-graduação em Ciências do Movimento Humano, também pela URGS. Sócia fundadora da Clínica Linear Saúde e Movimento, onde é diretora técnica da Vertical de Tratamento da Escoliose. Ela tem um grande currículo, um prazer ter essa colega ao nosso lado. Seja bem-vinda, Isis. Passo para você a nossa palavra e, como eu disse, é um prazer. Vocês vão aprender ainda bastante aí com ela. Gente, uma boa noite a todos. É um prazer imenso estar fazendo parte desse momento épico para o nosso país, que é o primeiro Congresso Brasileiro de Escoliose. Eu estou muito feliz e muito honrada por poder estar falando nesse evento, junto com grandes nomes do tratamento da escoliose, da pesquisa em relação aos pacientes com escoliose. É uma honra muito grande estar aqui, eu agradeço muitíssimo pelo convite, e espero que eu consiga honrar com essa tarefa, que é falar sobre um panorama geral da escoliose e voltar o nosso olhar para o tratamento conservador. Gostaria de iniciar passando uma pequena mensagem. Estamos no mês de junho, que é o mês da escoliose. A escoliose é uma condição tridimensional da coluna vertebral e do tronco. A escoliose é mais comum em meninas. Mas isso não significa que os meninos também não são afetados. Oi, eu sou a Helena Kirsch, tenho 7 anos e eu tenho escoliose. 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 Se você tem escoliose, procure um tratamento. Há 25 anos atrás, mais ou menos, eu fui diagnosticada com escoliose e por eu já ter passado a minha fase de crescimento, o médico disse que não tinha cura e que eu poderia fazer natação. Desde então eu faço natação, mas eu faço natação porque eu gosto, porque depois disso eu descobri que tem sim, tem tratamento, pode não ter cura, mas tem tratamento. Tá? Então tem exercícios específicos e eu faço sim meus exercícios específicos. Então eu tenho escoliose e eu trato minha escoliose. Então, pensando num panorama geral do tratamento conservador da escoliose, essa é uma pequena mensagem de paciente para paciente. E isso realmente nos interessa. Isso realmente é importante. E esse é um dos nossos grandes objetivos com esse encontro dessa noite. Então, agora eu vou falar para vocês qual vai ser o meu roteiro, eu vou me apresentar, vou falar sobre escoliose, vou falar sobre o tratamento conservador, a nossa realidade, o que podemos esperar para o futuro e a mensagem para vocês levarem para casa. Vamos embora! Bom, eu sou a Isis Navarro, que vocês já ouviram falar, a Duda já falou, já fui apresentada como membro da comissão. Eu sou mãe e eu tenho 2 filhos. Nessa foto, o Danilinho ainda estava na barriga, mas agora já está fora e já tem 8 meses. Oremos para que ele durma, para que eu não precise parar no meio do caminho para dar conta dele. Eu sou fisioterapeuta e trabalho especificamente com atendimento de pacientes com escoliose.
Sou doutoranda no programa de pós-graduação em Ciências do Movimento Humano da URGS. E sou a primeira instrutora externa da abordagem CIAS. Então, a nossa presidente comentou logo no início que até o momento não tínhamos nenhum brasileiro habilitado, agora já temos. Então, a partir do ano que vem, nós teremos a formação na abordagem CIAS oferecida aqui e eu serei a instrutora externa. Mas, acima de tudo, eu sou uma apaixonada. Eu simplesmente amo estar no meio dessa galerinha. E aí, nessa foto que vocês estão vendo, todos são os meus pacientes, numa das ações que nós fizemos para promover educação e conscientização. Mas vamos falar sobre escoliose. Vamos falar sobre escoliose. Nós somos brasileiros e vivemos num país com mais de 200 milhões de pessoas. Pensando nisso, e sabendo que a prevalência de escoliose é 3% na população, cerca de 6 milhões de brasileiros poderão desenvolver a escoliose. E essa é uma informação muito importante que eu quero que vocês levem com vocês até o final da minha apresentação. Nós sabemos que a escoliose é uma condição tridimensional da coluna vertebral e do tronco. E isso significa que ela gera acometimentos nos 3 planos, no plano frontal, no plano transversal e no plano sagital. Isso significa que a gente precisa olhar o paciente de costas, de frente e de costas, de lado, de um lado e do outro, e de cima, que está representado nessa imagem, lá na figura do cantinho com o paciente abaixado para frente, fazendo o teste de Adams, que é um teste muito, muito simples de ser feito e que pode ser usado para rastreamento. O mais importante sobre a escoliose, e eu acho que o que mais precisa ficar claro aqui essa noite, inclusive já foi dito brilhantemente pelos pacientes e pelos pais, é que a escoliose é progressiva. Ela piora com o passar do tempo. Então, vejam essa sequência de exames de uma mesma paciente que não foi tratada de forma adequada. Ou seja, ela teve o seu tratamento negligenciado. E esse foi o comportamento da curva dela ao longo do tempo, sem receber um tratamento adequado. Então, por natureza, a história natural da escoliose é ser progressiva. E precisamos estar atento a isso. Muito bem. Sabendo que a escoliose é progressiva, vamos falar sobre o tratamento conservador e o que a gente consegue oferecer atualmente. Qual é o nosso panorama? Pensando em tratamento conservador, a gente tem 2 grandes possibilidades, 2 grandes condutas: a fisioterapia e o uso de coletes. Quando pensamos em fisioterapia e quando pensamos na recomendação de tratamento conservador, a gente não pode deixar de falar da maior e mais importante entidade do mundo sobre o tratamento conservador da escoliose idiopática. É no guideline publicado pela SOSORT que estão listadas as condutas e as suas respectivas evidências, o seu respaldo científico em relação ao tratamento conservador de pacientes com escoliose. E aqui nessa figura tem a minha humilde participação no último congresso presencial da SOSORT, que foi realizado em 2019, em São Francisco, onde eu tive a oportunidade de apresentar 3 trabalhos made in Brasil, desenvolvidos aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A SOSORT, então, recomenda fisioterapia específica para escoliose. E para saber o que a gente precisa fazer com o paciente, a gente precisa olhar essa tabela aqui. Nela, vocês vão encontrar a idade do paciente, ou melhor, a classificação cronológica desse paciente, a maturidade esquelética dele e a severidade da curva. E cruzando algumas informações, como o destacado aqui, a gente vai ter o mínimo e o máximo de tratamento que esse paciente deve receber. Aqui nessa figura, o PSSE significa exercícios fisioterapêuticos específicos para escoliose, e o FTRB é colete rígido full time, todo o tempo. Então, de 20 a 24 horas. Falando em fisioterapia específica para escoliose, que é uma das recomendações da SOSORT, a gente precisa levar em consideração esse importante estudo, publicado em 2016, cuja autora, a primeira autora, e mais diversos outros autores desse estudo,
estarão palestrando nesse evento que é histórico para a história do nosso país. Nesse estudo, eles falam sobre as 7 escolas que possuem alguma evidência no tratamento de pacientes com escoliose. E como vocês podem ver aqui no título, são 7. Nós temos o método de Lyon, da França, o método Schott, da Alemanha, o método CIAS, da Itália, o BSPTS, da Espanha, o Dobomed, da Polônia, o SideShift, do Reino Unido, e o FITS, também da Polônia. Todas as escolas específicas para escoliose são originadas na Europa. O método Schott e o método CIAS já foram oferecidos aqui no Brasil. Nós temos essas formações disponíveis aqui no Brasil e a partir do ano que vem teremos inclusive uma professora brasileira, né, para poder fomentar esse ensino e disseminar informações, formação de qualidade. Atualmente, o método Lyon pode ser feito de forma online e o BSPTS tem um início feito de forma online e uma continuidade presencial, assim como o Schott. Então, aos poucos, a gente vai tendo mais e mais acesso a essa formação que é tão importante para subsidiar o tratamento dos pacientes com escoliose. E o que essas 7 escolas têm em comum? O que une? Bom, todas elas se baseiam em alguns princípios. O primeiro deles é a educação e conscientização. E aqui eu estou exemplificando essa ação através do primeiro Encontro Gaúcho de Escoliose, que foi organizado aqui em Porto Alegre em 2019. Nesse encontro, nós reunimos mais de 150 participantes, entre pacientes, familiares, estudantes e profissionais, para falar um dia inteirinho só sobre escoliose. E nós precisamos falar sobre isso. Nesse encontro, nós demos voz aos pacientes para que eles também pudessem expor o seu lado. Um segundo princípio que essas escolas têm em comum é a autocorreção ativa tridimensional. A autocorreção é uma mágica que acontece no tratamento, mas que precisa ser muito bem pensada e precisa ser entendida pelo paciente. Então, nessa imagem, vocês podem ver, na foto da esquerda, ela está relaxada, e aí a gente consegue ver claramente a assimetria no tronco, e na da direita, ela está em correção. Como num passe de mágica, ela ficou simétrica. Além disso, o paciente precisa conseguir incorporar a sua autocorreção nas suas atividades de vida diária, lendo, escrevendo, estudando, cantando, penteando o cabelo, vivendo a sua vida. Isso é muito, muito importante. E ainda, precisamos levar em consideração como princípio a estabilização. Então, aqui vocês podem ver um exemplo de um exercício onde a paciente precisa se manter em correção enquanto realiza uma segunda tarefa. E através desses desafios, nós promovemos a estabilização. Vamos entrar mais especificamente nos exercícios específicos para escoliose. E eu, como fisioterapeuta, não posso deixar de mostrar um pouquinho disso para vocês. Então, aqui, vocês têm um exemplo de uma paciente fazendo o seu tema de casa. A fisioterapia específica para escoliose, além de contar com atendimentos, com o fisioterapeuta, ela também conta com um programa para casa, para manter o paciente em contato com a sua correção diariamente. Essa paciente é bailarina e por isso ela está fazendo um movimento com os braços lá de balé. E aí, esse é um exercício específico para ela. Aqui, a gente tem um segundo exemplo, onde a paciente está fazendo um exercício bem difícil. Ela tem que jogar a bolinha para cima, ela tem que movimentar o tronco e ela tem que trocar a bolinha de mão. Então, esse é um exercício específico para escoliose, onde ela precisa manter a correção lá dentro e fazer uma segunda tarefa bastante complexa. Mas a gente pode trabalhar ainda de uma forma um pouco mais simples, apenas mudando de posição, passando do sentado para em pé, passando do sentado para em pé e ficando num pé só. E assim a gente consegue ter um imenso leque de possibilidades para a realização dos exercícios fisioterapêuticos específicos para a escoliose. E é isso que se tem em relação à fisioterapia no tratamento conservador. É isso que nós conseguimos oferecer.
Em relação aos coletes, que são os nossos grandes aliados, né, para evitar a progressão da curva. Bom, com os coletes, a coisa muda um pouquinho de figura. Eu não vou me deter a falar muito sobre isso, porque nos próximos dias teremos grandes experts da área falando sobre o assunto. Durante muito tempo, eu diria que em muitos lugares, a nossa única alternativa era essa. Esse é um colete de Milwaukee, que há muito, muito tempo, em outros lugares, não é mais recomendado. E aí, como eu falei, ele continua sendo a única alternativa em muitos lugares aqui no nosso país ainda. Além disso, a gente tem muitas vezes uma recomendação completamente equivocada de coletes. Então, esse é um paciente com uma curva severa e que vai ser submetido a tratamento cirúrgico, porque foi tratado de forma inadequada com colete e não teve acesso à fisioterapia no tempo certo para receber o tratamento. Então, esse é um colete que não é um colete prescrito para tratamento de escoliose. Ele pode ser usado em outras situações, mas não para o tratamento de pacientes com escoliose. E a gente ainda tem aqui no Brasil, brasileiro, é um povo muito criativo, algumas misturas de coisas. Então, esse seria um colete Milwaukee, que é uma mistura de Milwaukee com Boston, né? E que deixa bastante a desejar na eficácia. O que temos de novo para oferecer para os pacientes? Atualmente, nós temos coletes chamados coletes 3D. O colete do tipo Rigo-Chenot é um dos coletes 3D, não é o único, existem outros. Aos pouquinhos, os outros coletes estão chegando aqui no nosso país. Então, vejam nessa imagem, essa paciente está com um colete Rigo-Chenot ainda inacabado. Ele tem os desenhos de onde serão abertas as janelas e ele ainda precisa ser acabado. E é um longo e acurado processo para que se possa oferecer ao paciente um colete de qualidade. Mas, sem dúvida, a chegada do colete Rigo-Chenot fez com que pacientes usassem mais os seus coletes. A adesão ao tratamento é muito melhor. E assim a gente consegue ter mais e mais pacientes sendo atingidos por um tratamento e aderindo a um tratamento que nós sabemos que efetivamente funciona. Então, essa é uma modernização. E essa é uma das possibilidades para a nossa realidade agora, mas não é uma realidade para todo mundo. Falando sobre a nossa realidade, então, vamos refletir um pouco sobre qual é a nossa realidade. Em muitos lugares, a realidade é somente o colete de Milwaukee. Em muitos lugares, nem colete de Milwaukee as pessoas têm acesso. Essa é a nossa realidade. Nós vivemos num país onde, em pleno 2021, com todo esse caos sanitário que estamos vivendo, ainda temos pessoas em situação de miséria. Essa é a nossa realidade. E quando a gente pensa mais aprofundadamente na realidade da nossa saúde em relação aos pacientes com escoliose, essa é a nossa realidade. A nossa realidade são pacientes que esperam 2, 3, 4 anos pela primeira consulta. A nossa realidade são pacientes que esperam 6 anos pela sua cirurgia. E durante todo esse período, eles não recebem nenhum tipo de tratamento, mesmo que o colete Rigo-Chenot já tenha chegado aqui. A nossa realidade são meninos e meninas que têm o seu corpo absolutamente deformado em função de não receber um tratamento adequado, em função de não ter acesso a um tratamento de qualidade. Então, nós precisamos refletir profundamente como resolveremos, como nós vamos lidar com isso. Pensando nessa realidade, a gente precisa pensar no futuro. Muitas coisas já mudaram, muitas coisas já melhoraram, muitas coisas já progrediram. Mas e o futuro? Vivendo em um país com mais de 200 milhões de pessoas, onde se espera que 6 milhões de pacientes com escoliose precisem de tratamento, nós precisamos de mais profissionais qualificados.
E aí nós precisamos pensar que, com um país desse tamanho, nós temos hoje um pouco mais de 100 profissionais formados nas escolas que são citadas pela SOSORT. Essa é a nossa realidade. Como iremos modificar o futuro? Esse é o nosso cenário, esse é o nosso panorama. E embora a gente não possa dizer que a pandemia teve alguma coisa boa, porque com mais de 500 mil mortos, é impossível dizer que teve alguma coisa boa desse horror que a gente está vivendo, nós tivemos sim uma aceleração de muitos processos. Né? Nós migramos, tivemos um movimento migratório para o mundo digital, que possibilita esse congresso estar sendo realizado hoje, com pessoas de diferentes lugares do nosso enorme país, com palestrantes que irão atravessar o oceano para falar para a gente amanhã. E isso também permitiu a otimização na confecção dos coletes, fazendo com que um colete efetivo chegasse aqui. Hoje, a gente começa o colete aqui em Porto Alegre, ele dá toda uma volta ao mundo e a gente entrega o colete aqui em Porto Alegre para os pacientes. E isso é fruto dessa otimização no processo, pela nossa migração para o mundo digital. Nós tivemos o advento da telemedicina, que durante muito tempo, ou da teleconsulta, né, não era permitido. Só foi permitido aos fisioterapeutas a partir de março de 2020, tendo em conta o momento pandêmico que estávamos vivendo. Então, nós tivemos muitos avanços, que faz com que a gente melhore a qualidade do tratamento, que faz com que tenhamos a possibilidade de ter mais profissionais formados. Eu pude ser treinada diretamente pelo Dr. Michele Romano através da teleconsulta, e isso é um avanço. E nada disso vai ser suficiente para sanar o enorme gap de saúde que nós temos em relação ao tratamento de pacientes com escoliose, em relação à desassistência dos pacientes com escoliose. E pensando nisso, eu fico muito feliz em compartilhar com vocês hoje, exclusivamente hoje, em primeira mão hoje, um sonho. E eu diria que mais que um sonho, é uma necessidade, mas que se move através de um sonho, que é a Fundação Brasileira de Escoliose. A Fundação Brasileira de Escoliose é uma organização do terceiro setor que busca sanar um pouco dessa enorme demanda que nós temos de pacientes absolutamente desassistidos. Com a Fundação Brasileira de Escoliose, nós vamos poder oferecer tratamento de qualidade para todos, inclusive para famílias em vulnerabilidade social e econômica. Através da Fundação, vai ser possível promover ações em prol da educação e conscientização a nível nacional com uma grande abrangência. Com a Fundação, poderemos promover campanhas de triagem escolar, sejam elas escolas públicas ou privadas. E ainda, vamos fomentar a formação de profissionais nas escolas citadas pela SOSORT, subsidiando a formação de mais e mais profissionais, para que tenhamos a mínima condição de sanar o enorme contingente de pacientes com escolioses que são subtratados ou que nem são tratados. Então, eu convido vocês a acessar, está aqui o endereço da Fundação Brasileira de Escoliose, e convido vocês a se juntarem comigo nessa causa, que está recém começando, que está em formação, que ainda está dentro do útero, mas que se nós nos unirmos, chegaremos muito longe e mudaremos muitas vidas. A Fundação Brasileira de Escoliose é uma urgência, é uma necessidade. Como mensagens para vocês levarem para casa, então, eu falei um pouco sobre o presente e falamos sobre a escoliose, o que sabemos sobre a escoliose, e o principal ponto é que ela é progressiva. Não podemos ficar 6 anos esperando na fila por um tratamento ou por um atendimento. Falamos sobre o que oferecemos como tratamento, e não existe mágica. Não existe mágica, existe ciência, existe tratamento pautado na ciência e pautado em recomendações sérias e consistentes. Aqui está o que devemos oferecer como tratamento. E sabemos que em relação ao tratamento conservador, a fisioterapia específica para a escoliose e os coletes ortopédicos
3D preferencialmente, e o colete do tipo Higuchi-no é um deles, são extremamente eficazes para evitar progressão das curvas escolióticas e a necessidade do tratamento cirúrgico. E o que nós temos para o futuro? Precisamos preparar o presente para poder mudar o futuro. E a Fundação Brasileira de Escoliose vem para preparar o presente para mudar o futuro. Então, se nós unirmos forças, e nós temos excelentes iniciativas aqui no nosso país já, como Tratando Escoliose, como a associação, que tem outros papéis, precisamos unir força com o propósito de levar um tratamento de qualidade realmente a todos. Se nós nos unirmos, a gente muda esse cenário, e quem sabe, daqui 5 ou 10 anos, quando eu for falar mais uma vez sobre o panorama geral do tratamento conservador, os nossos números, os nossos dados não serão bastante diferentes. Mais uma vez, eu agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui falando dentre figuras tão importantes, né, em relação ao tratamento conservador da escoliose, e eu vou me colocar à disposição para responder as perguntas no momento adequado, que é um pouquinho mais adiante. Muito obrigada.